Querido Paulo Emílio, queridos amigos presentes, eu não poderia deixar de falar umas palavras hoje, num dia tão especial. Acompanhei os primeiros passos do desenvolvimento do Paulo Emílio na Escolinha Pinguinho de Gente. Desde sempre, tinha jeito com as palavras, se expressava bem, era porta-voz dos amigos nas discussões e nos relatos dos acontecimentos do recreio. É com profundo orgulho que te vejo publicar seu primeiro livro. Compartilho da sua alegria e imagino todo o seu esforço e capricho na busca de cada palavra e do ritmo perfeito. É com todo o meu carinho que te recebo hoje aqui para este encontro. E faço isso não apenas em meu nome, mas também em nome da Ana Cândida, que infelizmente não pôde estar aqui. Faço também em nome da Livraria da Praça, esse lugar de sonho e de encontros. Esse lugar que é feito exatamente para isso que está acontecendo aqui hoje, reunir pessoas, compartilhar histórias, estimular a leitura e, consequentemente, o pensamento crítico e independente, nosso repertório de humanidade. Parecido com o que fazíamos na Escolinha Pinguinho de Gente, mas em outra idade, em outra forma. Paulo Emílio, obrigada pela sua presença aqui hoje e que muito nos honra. E obrigada a vocês por virem ao nosso encontro hoje. Que saiamos todos daqui mais felizes e melhores do que chegamos, transformados pela poesia do Paulo, pelas palavras da Valéria e pelas tantas trocas de ideias que teremos. E bom evento para todos. Boa tarde, gente. É um prazer muito grande estar aqui hoje, a convite do Paulo, para mediar essa conversa. Eu acompanhei o livro dele desde quando ele era só uma ideia, até hoje ele estar aqui, né, nas nossas mãos, e eu tenho certeza que ele vai ganhar o mundo. E eu queria agradecer a presença de todos. Te falei que a casa já está cheia, tinha certeza disso. E queria pedir para você se apresentar primeiro, para a gente começar a conversar. Em primeiro lugar, Valéria, muito obrigado por aceitar o convite para a Encrenca. Eu quero agradecer demais a Livraria da Praça, uma pessoa da Tia Cacá, que está aqui, agradecendo a ela, agradecer também a Ana Cândida, as livreiras, que se dedicam com tanto esforço a construir e manter esse espaço aqui, que é absolutamente especial na cidade. Dá um brilho e uma vivacidade para o nosso município que faltava, que antes faltava. Eu quero agradecer também na figura da Tia Cacá todas as professoras e professores que eu tive, que estão aqui, e também os que não estão, que não puderam estar. Se este momento está acontecendo, do lançamento de um primeiro livro, isso é graças a todos vocês que fizeram parte da minha caminhada, né? Que me ensinaram a paixão, o amor pelas letras, pela sociedade, né? Pelo pensamento crítico, como a Tia Cacá disse. E quero agradecer também a todos os amigos e amigas que estão aqui. É muito honroso para mim estar na presença de vocês aqui hoje, nessa tarde chuvosa. Para quem não me conhece, né, eu sou Paulo e nasci e cresci aqui em Cássia. Me formei em comunicação social, talvez o curso com o nome mais longo do nosso ensino superior, a comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. E fiz também uma especialização em tradução da língua inglesa para portuguesa e um mestrado em comunicação social também. Dei aula há alguns anos na UENG,
né, aqui em Passos, no campus de Passos. Foi um espaço muito importante também para minha formação. Encontrei lá professores e alunos muito interessados, com visões de mundo e ideias muito interessantes. E, bom, hoje eu me dedico, não estou mais lá, mas me dedico ainda ao ensino e à escrita, né? E a outras expressões artísticas também, com a Valéria, né, na fotografia. Então, eu queria aproveitar e falar para você falar primeiro um pouquinho sobre a sua trajetória literária. Como que surgiu a ideia do livro, da onde veio a sua vontade de juntar os seus poemas e transformar no livro? Uhum. Eu sou um leitor tardio. Eu sou um leitor tardio. Eu acho que isso, se serve para alguma coisa, é para dizer que tem esperança. Se alguém não tem, né, esse hábito, o hábito da leitura, né, nunca é tarde para começar. Eu sou um leitor tardio. Comecei a ler bastante na infância, incentivado pelo ambiente ali familiar, né? Mas a minha formação, digamos assim, né, narrativa, o meu gosto pela ficção, vem muito do cinema, né? Eu me formei muito mais no audiovisual enquanto espectador, né? No audiovisual, no cinema, na televisão, do que propriamente na literatura. Quando vem esse gosto pela literatura, eu já estava mais ali no meio da graduação, pro final da graduação, que é quando eu começo a ler bastante. E uma coisa engraçada, né? Quando a gente começa a ler, a gente tem vontade de escrever também. Tem um escritor famoso, argentino, o Jorge Luis Borges, né, que numa conferência famosa dele, cita um filósofo inglês que diz que um bom poema faz com que o leitor diga: poxa, eu podia ter escrito isso. Que ele não te conta nada de novo. Ele simplesmente encontra expressão, ele dá expressão para alguma coisa que a gente já tinha, já sabia e não conseguia formalizar. Né? Então, quando a gente lê, a gente começa a sentir vontade de escrever. Né? Então, eu começo muito timidamente a tentar escrever, primeiro prosa, e quando vem a vontade de escrever versos, foi muito por conta do Drummond. Eu descobri a obra do Drummond, né, na escola, né, que a gente ainda não está muito preparado. Então eu entro na obra do Drummond e fico com muita vontade de tentar fazer aquilo. E digo muito timidamente porque então eu começo a ler Drummond, começo a ler Rilke, né, e vou chegando a outros escritores, Cecília Meirelles, e eu penso assim, fico muito intimidado, né, dizendo, o que eu posso dizer depois dessas pessoas todas, né? O que é que eu vou fazer, o que eu vou dizer? Então eu começo a escrever muito nessa chave da insegurança, assim, de uma certa inibição. Mas vou escrevendo poemas esparsos, né, tentando escrever versos, estudando bastante assim, a arte da versificação. A gente tem muito material interessante para ler. Olavo Bilac, tem um escritor muito interessante brasileiro, Décio Pinhatari, Braulio Tavares e outros que não só fazem poesia, mas explicam as técnicas, falam muito das técnicas. Então eu começo assim, escrevendo esparsamente. Até que, sem então intenção nenhuma de fazer um livro, de compor uma obra acabada. E aí num período em que eu estava passando por um processo de terapia, quanto de um processo muito agudo de sofrimento, né? O Sérgio está aqui, me ajudou demais, o Sérgio tem um pouco de culpa nesse livro. E um outro amigo, Dr. Hermes Faleiros, ali de Franca, me fala: Paulo, você devia ler a obra da Flor Bela, a Flor Bela Espanca, grande poeta portuguesa. E eu achei isso muito interessante, um médico recomendar literatura, recomendar livro.
E eu fui então ler a obra poética da Flor Bela Espanca, que está toda reunida aqui no Brasil pela LIPM, editora lá do Rio Grande do Sul, que sofreu bastante com essas enchentes e tal, mas sobrevive. E eu encontro então um poema da Flor Bela que se chama Interrogação e Exclamação. Um ponto de interrogação e exclamação. E ele termina com um verso que de repente me deu uma direção, assim. Ele me mostrou que aquilo que eu estava escrevendo esparsamente, sem muita relação, tinha alguma unidade. E então eu começo a pensar no que eu vinha escrevendo como um livro, organizado em partes. É justamente o título do livro. Eu tomei emprestado o verso da Flor Bela, ela já não está mais aqui, mas a literatura é uma grande conversa, né? Não tem nada de muito novo sob o sol. Então eu tomei esse verso dela emprestado e então continuei escrevendo, agora um pouco mais, de maneira um pouco mais intencional, não segura, mas intencional. Dizendo, então eu tenho um livro para escrever, que eu gostaria de escrever. Organizado nesses 3 polos que estão no verso dela. Né? O verso que fecha o poema, que fecha o soneto, é justamente a noite atira sóis ao infinito. E aquilo ali me enredou de tal maneira, né? Porque ele quebra a lógica, ele quebra um sentido muito claro de compreensão. Né? O que quer dizer isso? A noite atira sóis ao infinito. É uma coisa tão aberta, tão polivalente. E então a ideia de organizar isso em um livro veio muito por conta desse diálogo com a Flor Bela. E de certo modo, assim, esse livro me apareceu. Assim, ele apareceu quando a gente escuta escritores e escritoras falando, né, coisas desse tipo, a gente até truca, né? Fala assim, porque a relação parece meio mística. Fala assim, não, eu escuto os meus personagens, para onde eles querem ir, qual é a intenção. E a gente fala assim, bom, mas como assim? E, de certa maneira, foi essa a experiência desse livro, assim, do início desse livro. As letras, a língua, né, o idioma, ele nos atravessa, talvez, muito mais do que a gente instrumentaliza a linguagem. Né? Então, é uma experiência muito interessante essa, assim, do começo, do nascimento desse livro, porque é meio que uma experiência autônoma. Né? Embora não seja realmente completamente autônomo, mas em alguma medida é. Nós todos que falamos alguma língua, né? No caso falamos português, temos alguma coisa assim que é do outro na nossa própria constituição, na constituição da nossa fala. Né? Então eu encontro esse livro muito no diálogo com a Flor Bela e nessa espécie de atravessamento da língua portuguesa. Eu até tinha notado justamente isso. Tem uma frase que diz: quem não lê, não escreve, né? E ia te perguntar um pouco disso, das suas inspirações literárias e do título do livro, né? Eu lembro, porque eu não sabia que você escrevia poesia, eu fui descobrindo, não sei se você lembra também. Eu fui participar de um livro e eu tinha que mandar um texto e eu falei, eu quero escrever uma poesia, eu nunca tinha escrito. Aí eu falei, vou perguntar pro Paulo se ele tem alguma dica para me dar de poesia. Ele me deu uma aula de poesia e me explicou, e eu vi ali naquele momento que era uma coisa assim, que você tinha gosto mesmo, que você entendia o que você estava me passando e eu consegui escrever uma poesia porque você me ajudou. Então, eu acho muito interessante a sua referência pro título CS e o fato dele ser dividido em 4 partes, né? É a noite, os sóis, o infinito e esse amanhecer mais noite que a noite. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa divisão, como que ela se deu, assim, como que você enxergou que seria um livro dividido em partes e como que você dividiu ele, entendeu? Sim. Eu encontrei essa divisão, a divisão do livro, quando eu cheguei na obra da Flor Bela, né? Eu entendi ali que alguns poemas que eu vinha escrevendo se relacionavam de uma maneira a compor um conjunto de textos muito noturnos. Né? São os que são assim fruto da experiência de um período de depressão bem agudo. Assim.
Então, esses poemas então estavam nesse polo da noite. Então, foi o primeiro momento do livro. Eu concentrei esses poemas, desse teor, assim, de uma espécie de um eu lírico, muito, assim, à deriva de si mesmo, né? Procurando algum lugar, procurando sentido na sua própria existência, na sua relação com as coisas, com os outros. Quando você se vê nessa disposição ou nessa indisposição diante da vida, é como se você perdesse as referências assim, espaciais. De alguma maneira você não sabe mais onde você está mesmo num vazio. Assim. Então essa experiência de um vazio, de estar alheio de si, alheio a si, compõe essa primeira parte do livro, da noite. A segunda, que vem logo em seguida, seguindo o verso da Flor Bela, são os sóis. Né? Esses poemas já tinham um teor um pouco, ainda que em alguma medida melancólicos e bem, assim, com alguma tristeza pronunciada ali, eles eram mais solares. Tinham um rasgo de esperança. E falam muito sobre a infância, sobre descobrir o mundo, sobre crescer, sobre a parentalidade. Né? Muitos poemas foram escritos assim, a partir da paternidade, a partir da vivência da paternidade. Então falam muito sobre essa possibilidade de salvação na relação com o outro. Né? Talvez seja, pelo menos no livro é o que aparece, essa possibilidade de salvação desse abismo é um pouco a relação com os outros, né? Com a alteridade. Então esses poemas são mais solares. E a terceira parte, ainda no verso seguindo o verso da Flor Bela, o infinito, são poemas que na maior parte do tempo falam também de algumas figuras de alteridade. Então, nos sóis é a criança, é a infância. No infinito é a pessoa amada e a natureza, de muitas maneiras. Mas só de modo muito ingênuo a gente pode tomar a pessoa amada e a natureza como uma coisa infinita. Né? Porque elas são marcadas, são coisas marcadas pela finitude. Né? A gente nunca esteve diante, de maneira tão clara, diante da finitude da natureza. Então falam muito desse colapso climático, mas falam muito também de uma espécie de resistência não só da natureza, mas da memória, né, de nós mesmos. De alguma maneira a gente persiste na memória, né, dos outros, e a memória dos outros sobre nós. Então falam muito sobre essas experiências do amor e da relação da natureza. De uma certa maneira, esse livro, no conjunto, é um livro eu penso nele como um livro sobre colapso. Né? A primeira parte, o colapso de uma subjetividade, né? Ou da nossa subjetividade. A gente nunca esteve consumindo mais ansiolíticos, antidepressivos como nós estamos hoje. Então, primeira parte, o colapso da subjetividade. O colapso da natureza, né? Que aparece na segunda, na terceira parte. E, bom, então o livro está completo no verso da Flor Bela, né? A noite, os sóis e o infinito. A primeira parte mais noturna, a segunda e a terceira com possibilidades de salvação, mas ainda assim entrecortadas por uma certa premência do real, da realidade. E essas três partes estavam meio que prontas quando acontece o 7 de outubro de 2023, que é a data do atentado terrorista do Hamas em solo israelense. E aí o que se seguiu depois, né, a resposta do Estado de Israel a esse ataque. E eu estava trabalhando então na finalização do livro, né? As três partes estavam relativamente prontas. E a experiência do povo palestino me atravessou de tal maneira
que eu comecei a escrever então alguns poemas a partir de notícias e fotos das quais eu tomava conhecimento, né? Eu comecei a acompanhar muitos fotojornalistas e jornalistas palestinos ou não palestinos, mas que estavam cobrindo o conflito, né, no local, em Gaza e outras localidades da Palestina, e aquilo me atravessou de uma maneira muito intensa. E eu comecei então a escrever esses poemas. E aí você vai se lembrar que eu perguntava, né, Valéria, você acha que eu incluo isso no livro, faço um livro separado, né? E a gente discutiu essa questão durante algum tempo. E aí eu resolvo então fazer uma quarta parte do livro. E tomo emprestado então também para nomear essa parte um verso do Drummond, de um livro dele chamado Sentimento do Mundo, que me pareceu que havia ali um diálogo, uma continuidade, uma reedição daquele sentimento. O Drummond escreve esse livro, Sentimento do Mundo, no contexto da Segunda Guerra. E esse poema específico, né, que dá nome ao livro dele, Sentimento do Mundo, se eu não me engano é o último verso também, ou é um dos últimos versos, que fala esse amanhecer mais noite que a noite. Me parecia que tinha algum diálogo com o livro, né? Numa espécie de circularidade, mas que não se fecha, uma circularidade que vai revolvendo sem tocar a si mesmo, né? Se a gente sai, então, do começo do livro, de uma posição muito em si mesmada, passa pelo entendimento da relação com o outro, né, da vivência com a infância, com a pessoa amada, com a natureza, que são figuras do outro, chegando até assim, uma quarta figura da alteridade, que essa sim é muito distante. O povo palestino nunca me foi assim, um tema do meu interesse, eu nunca tinha me dedicado à história do conflito, à história da região, mas havia ali alguma coisa que voltava no livro, que persistia, né? E esse verso da Flor Bela me sugeria, sempre eu pensava nele como uma espiral, essa coisa da noite atira sóis ao infinito, um sentido que escapa a gente, ele vai sempre indo para outro lugar, a gente vai tentando buscar. Então, com essa quarta parte, o livro parecia completo de alguma maneira, que falava dessa experiência da gente no mundo, essa experiência realmente de colapsos, né? De colapsos. A gente vive um tempo histórico, um momento histórico, em que o mundo que foi construído ao longo do século XIX e sedimentado ao longo do século XX, ele deu errado. Assim. A gente vê as democracias ao redor do mundo lidando com questões muito graves de autoritarismos, né? Autocratas conseguindo chegar ao poder democraticamente, o que mostra uma espécie de desejo, de imaginário da força, diante de um mundo que parece não ter mais solução, não ter futuro. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? Dando um passo atrás. Então, essa quarta parte fecha o livro e me parecia que colocava ele muito no tempo presente, né? Saía um pouco da minha experiência e colocava o livro de alguma maneira, né? Talvez também com alguma pretensão, mas colocava ele no tempo presente. Então, aí o projeto se completou. Quando você me perguntou, né, eu acrescento outra parte, aí você foi teimoso, que bom, porque eu acho que tinha que ficar assim mesmo. Porque eu falei, Paulo, já tá pronto, Paulo, faz outro livro, você não vai acabar esse livro, Paulo. Cada hora eu queria colocar, aumentar mais o livro. E eu acho que o livro ficou exatamente do jeito que ele tinha que ficar. E essa era outra pergunta que eu ia fazer. Quando que você soube que o livro tá pronto? Não vou mexer, porque quando a gente escreve, se você reler ele, você vai querer mexer nele de novo, né? Exato. Então, assim, quando você falou, não, agora tá pronto. É desse jeito mesmo que eu quero. Sim. Olha, foi muito por conta de uma exaustão, assim. A parte sobre a Palestina, né, em que eu tomo mesmo o ponto de vista do povo palestino, acabou sendo a parte mais longa do livro. E eu fiquei então 1 ano me dedicando a escrever esses poemas sobre a Palestina,
E foi uma sensação mesmo de exaustão, assim. Eu fiquei exausto de acompanhar tão de perto e tão de perto, assim, emocionalmente. Não é? Eu fiquei esgotado mesmo. Então, eu dei um jeito de bolar um poema final que retomava o primeiro poema da parte da Palestina, que retomava o primeiro, então, e dava um fechamento. Eu meio que eu me obriguei a acabar, e como eu retomei, assim, no último poema eu retomo o primeiro, eu falei assim, não, aqui eu acho que eu encontrei um fechamento, e é isso aí. Eu estou pensando agora em fazer uma possível segunda edição, com uma parte mais extensa, porque, né, outras coisas estão acontecendo, mas eu achei que, assim, estava representativo do que eu conseguia me aproximar. Né? Mais do que isso eu não conseguia, por uma questão mesmo de distância. Eu me perguntei muito se eu devia escrever esses poemas. Quando eu estava em diálogo com a Carla, né, a Carla Kinzo é uma poeta, escritora, dramaturga de São Paulo, com quem eu entrei em contato para fazer uma leitura crítica do livro. Né? E assim, as revisões dela, os comentários dela transformaram alguns poemas radicalmente, foi uma experiência muito bacana. E eu mandei algumas coisas para ela e perguntei, cara, será que eu devia fazer isso? Então era uma questão muito, muito grande para mim, por conta de não ter nenhuma ligação com o povo palestino. Mas eu me lembrava muito de um texto de Jung, que foi um neurologista suíço, que viveu o período da Segunda Guerra. E num livro, ao final da Segunda Guerra, ele escreve um artigo, um ensaio, sobre a posição que a Suíça tomou diante do Holocausto, diante da notícia de que havia acontecido o Holocausto. E ele critica um pouco a posição nacional, assim, suíça, que foi a de dizer, olha, nós não temos nada a ver com isso, não somos nós que realizamos isso e tudo. Ele critica o povo suíço tinha uma simpatia com alguns pontos do projeto nazista. E aí o Jung argumenta no artigo dele que, bom, tudo bem, não fomos nós que realizamos isso, mas um crime dessa natureza, ele não pode ser pensado em termos jurídicos, a gente precisa pensar nele em termos psicológicos. Lógico, era o ponto de vista, né, profissional dele, do ponto de vista psicológico, não da culpa e da punição, mas no sentido de que desde que nós somos todos humanos, nós todos temos alguma parte, nos casos, num crime como esse. E me pareceu que era mais ou menos o caso, assim. Aí eu me senti mais à vontade para escrever sobre isso, porque nós temos o que está acontecendo lá nos diz respeito. A Palestina é um país que é filho do colonialismo, tanto como nós somos. E a empresa, né, a maneira como se está lidando com aquela população é, em muitos sentidos, a mesma maneira como a gente lida com parte da nossa população aqui no Brasil, né? Particularmente a população negra, a população indígena. Então, não há muito como a gente dizer, da mesma maneira que os suíços, olha, nós não temos nada a ver com isso. Eu queria saber se você tem algum poema preferido, se você quer ler algum pra gente. Quero ler. Ou de qual parte, um de cada parte, leio com muito prazer. Parte favorita. Tem alguma das 4 partes assim que você tem uma preferência? Olha, talvez pela proximidade, a última parte é a que eu me sinto mais realizado nesse momento. Mas tem poemas em que eu gosto muito em todas as partes. Deixa eu escolher uma aqui.
Algumas pessoas já ouviram muito, mas eu vou, da primeira parte, à noite, eu vou no que é o meu preferido. Que se chama Vagalume. Vagalume que vaga na noite escura, traz aqui perto de mim um pouco do teu brilho. Tão frágil e pequenino, não causas na noite o menor estrilho. Diz-me, vagalume, por que vagas? Qual é a tua procura? Astros tão imponentes cintilam no manto noturno, e o teu lume, que incerto voluteia, em nada se assemelha à altivez da lua cheia. Ela que unanimemente alumbra a terra de ebúrnio. Sonhaste ser um dia luzeiro no céu? Enorme farol a guiar criaturas por caminhos incertos que restam nos prados qual veios abertos. Na imensidão crepuscular do mundo, vagalume, és da noite simples menestrel. O vento estival sussurra que andas à busca da alvorada, que tateias cada canto, cada frincha nas rochas, nos troncos, nos charcos, onde a luz é ausente e os sonhos parcos. Como se cresces que depende de ti, seu nascimento ou nada. Centelha que alenta a vida miúda nas sombras. A noite nos meus olhos alumia, para que se faça neles novo dia, antes que alvoreça e outra vez te escondas. Esse acho que é o poema que melhor traduz esse sentimento assim, de uma espécie de desalento, que é a marca dessa primeira parte, a noite. Depois, a segunda parte, os sóis, que é a parte da infância, né? Eu vou ler aqui Minha Criança. Se chama Minha Criança. 47. Minha criança, você que nasceu agora, não traga vergonha no peito. Abre a boca e chora. Chora porque veio ao mundo, este mundo, frio e quente, seco e úmido. Sorri, no entanto. As flores florescem em toda parte. A vida segue seu curso e o mau uso que fazemos dela, um dia desses se transforma. Então canta, brinca, pula, descansa. Que bom mesmo é ser criança. Cresce, cresce como a água que brota mansa da terra e impetuosa desce a serra para ver o que tem no caminho e viver a sua mágoa. Chega na beira do horizonte, volve a fronte e recorda cada passo, cada rua, cada muro, mas não chora, que a saudade do passado é desejo de futuro. Na terceira parte, que é, né, o amor e a natureza, eu gosto muito desse aqui, Esta Noite de Outono, que eu escrevi para a Ariane. Esta Noite de Outono. Também muito marcado pela... Alguns poemas dessa terceira parte, o Infinito, eu fui e voltei com eles na primeira parte também. Eles são muito marcados por essa experiência também de uma melancolia muito grande, mas Esta Noite de Outono. Mas que límpido céu rendilhado de abandono nesta noite escura de outono. A lua não brilha em sua redoma, a dama da noite não desabrocha seu aroma, recolhida em pesado sono nesta noite escura de outono. Os nós dos meus dedos se embaraçam nos nós dos seus dedos e se vão desatando os nós no meu peito, e a cada nó desfeito desponta uma estrela a sussurrar antigos segredos. Da vida não mais de sono nesta noite pontilhada de outono. Ébrio como jamais deixou alguém nosso melhor conhaque, tento reter no olhar átono esta noite clarescura de outono, uma tela de sinhaque. E agora abusando um pouco da paciência de todo mundo, uma parte sobre um poema dessa terceira parte também,
sobre a natureza. Esse poema aqui se chama traço ou hífen, é só o sinalzinho gráfico. Então, hífen. Coloquei-me a escrever uma science fiction dessas odisseias galácticas, mas ainda em baixa órbita, a espaçonave colidiu com um fragmento de lixo espacial. Não chegava a 10 centímetros e percorria 8 quilômetros num segundo. Não restou ninguém. Tentei uma distopia. Não fui capaz de especular futuro mais insólito que um presente em que micropartículas de plástico do tamanho de hemácias compõem sêmen, placentas e fetos humanos. A hibridização orgânica e inorgânica já entrou na evolução por força dos rejeitos da civilização. Talvez um romance de aventura. Regiões por mapear, culturas por documentar, perigo, mistério. Mas desde que Ulisses atravessou as colunas de Héracles, já fomos ao zênite expulsar os fantasmas que nos olhavam e pusemos no lugar olhos mais mortos que os seus. Os desertos, confinados, numa monotonia arenosa. As florestas esquadrinhadas, esquartejadas, uma zona. Não há muito o que ver depois de a colonização ter fundido os grilhões do mundo sem se preocupar com forjar as chaves. Quiçá uma incursão ao fundo do mar, mas meu capitão não encontrou porto nem cais que autorizasse o navio a zarpar. Por todo lugar andavam ocupados com o óleo que cobriu as águas e dizimou a vida marinha. A mim, restei-me eu mesmo. A autoficção, então. Mas voltei apenas com um sinal gráfico. Hífen. Nada mais trouxe para escrever o mundo, entremundo, pós-moderno, pós-industrial, pós-verdade, pós-política, pós-pandêmico, pós-tudo. Após, restará o quê? O barro, a lama, a de Brumadinho e Mariana, pré qualquer coisa, pré mais coisa nenhuma. Quem sabe? A vida tem. Ainda nessa pegada da natureza, tem um aqui rapidinho, 9 haikais para o antropoceno. Antropoceno é essa palavra que a gente tem usado para discutir o imbricamento, né, de uma série de ciências que tem apontado o colapso natural, né? Na virada do século, dois cientistas, um químico e não me lembro o outro, propuseram que a gente não vivia mais na era geológica que a gente chama de Holoceno, né? Que é a era em que o planeta viveu nos últimos 10 mil anos, né? De quando a última glaciação aconteceu, terminou e as condições do planeta se estabilizaram e a vida como a gente conhece no planeta, a cara do planeta se desenhou, né? Nos últimos 10 mil anos. Então, no começo do século XXI, eles falam, olha, a gente não está mais no Holoceno. A gente está numa outra era geológica marcada pela presença humana, pela ação humana, e eles propuseram que se chamasse, então, de Antropoceno, né? A cena, o lugar do homem, do antropos. E o haikai é um tipo, uma forma de poema curtinha, né? De 17 sílabas e tal, muito praticado no Japão e na tradição oriental poética. Então, 9 haikais para o antropoceno. Espelhos aéreos dos rios que correm no chão viram cemitérios. Praias nordestinas. Ar de sol em suas águas viscosas de óleo. Bela Maceió. Sal da terra, luz do mundo. De quem é o Brasil? Aqui numa alusão à atividade da Braskem, né, em Maceió. 8 primaveras, rejeitos de ferro e sílica. A vida não vale? Soja, 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 pasto, 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 gado, gado, escolhas. O vento polar, calor anômalo índico, negou-se o RS.
pastagens, lavouras, silos, rebanhos, indústrias, na lama submersos. As nuvens no céu, fotografias de outrora. O planeta aquece. Esse aqui, gente, eu fiquei muito abismado com uma notícia, assim, quando eu vi, de uma projeção de que em alguns anos existe essa possibilidade das condições do planeta não mais serem capazes de formar nuvens, o que contribuiria muito para uma aceleração do aquecimento do planeta. Né? Então, imagina um planeta sem nuvem. Então, as nuvens no céu, fotografias de outrora, o planeta aquece. E por último, o século 30 não chegará a existir. Ninguém a contar. Este aqui foi... Então, cada poema dessa parte foi motivada por uma fotografia ou uma notícia. Né? Esse aqui se chama A Blusa. Uma blusa guardada na gaveta é o que resta daquele bombardeio. Não era nosso prédio o alvo. Só estávamos perto bastante. Aqui é assim. Tudo é um alvo ou está perto bastante. O sionismo tem um cinismo todo próprio. Uma blusa guardada na gaveta é o que resta daqueles estilhaços. Lascas de vidro, metal e madeira invadiram a sala, os olhos, a garganta. A guerra entrou em minha casa e dessa vez o sangue escorreu. Uma blusa guardada na gaveta é o que resta da minha criança. Ainda suja do cinza do pó, do vermelho aberto das feridas, frouxa da ausência do corpinho. Uma blusa guardada na gaveta é o que resta da vida que eu tinha. Toda uma Palestina. Não sei quem é essa criança, quem são seus pais, se tem irmãos. Encontrei-a nos escombros. Se eram de sua casa, eu não sei. Ela não fala muito, não pergunto, apenas cuido. Cuido dela que não tem nada, a quem não sobrou ninguém. Agora que todos me faltam também, que tudo em volta é ruína, vejo nela uma noite de lua nova e de repente sinto a urgência de salvar isso tudo. Cuido dela como se cuidasse do mundo. Caminhamos, ao lado de muitos, conhecidos e desconhecidos, vivos e mortos, em direção ao próximo local seguro que será bombardeado amanhã ou depois de amanhã. Caminhamos nessa terra onde resta apenas um ponto cardeal, a morte. Às vezes tenho a impressão de que os corpos mutilados nas ruas piscam os olhos lentamente, como quem não tem pressa nem medo, e viram suas cabeças, e me olham, e me mexem os lábios. Nenhum som. Parecem querer dizer Maá, Maá, que é água no dialeto árabe falado na Palestina. Se me perguntassem, não saberia dizer quem são os mortos. Se aqueles deitados, com feridas abertas, queimaduras ardendo no calor incomum do fósforo branco, com as bocas mudas de sede, com olhos de infinito, ou se os caminhantes com olhos de pó de cimento, com pulmões quase secos demais para virar palavra, com pernas maceradas, quase frouxas demais para o passo seguinte. Nas bordas da humanidade, cada passo é a imagem especular da própria impossibilidade. Bastará a fome das aves de rapina, toda uma Palestina? Pelo que você falou sobre aquela questão de submeter, né, o livro a uma escritora de São Paulo para crítica, perguntar como é esse processo, porque você tem o seu trabalho, você está escrevendo, como é essa conversa de permitir certos ajustes, né, que o outro faça, que o outro exclua, talvez eu sugira alguma exclusão, né? A sua obra, o seu trabalho, e alguém, claro, com experiência também, e que você confia, né, para fazer esse trabalho, mas como é entender que essa obra é minha, mas o outro pode fazer ajustes ali e permitir essa conversa com essa outra pessoa também. Sim. Bela pergunta. É um processo um pouco difícil, um pouco vergonhoso em alguma medida. A gente fica sempre apreensivo com a leitura. Né?
de outras pessoas, das outras pessoas. Porque aquilo que a gente escreveu nos diz respeito, assim, de uma maneira muito próxima, né? Então é meio que é um processo assim de realmente se submeter à leitura, ao julgamento de outra pessoa, né? Mas eu quis muito que esse processo acontecesse, porque chega um momento em que você... Bom, a minha experiência foi assim, chega um momento em que eu tinha uma sensação de que algumas coisas não estavam bem ajustadas, mas também eu não sabia para onde seguir. Não sabia muito bem o que fazer. E o processo de comentário, crítica, e a coisa vai nos detalhes mesmo, né? Olha, esse verso aqui não está bom, por que você não tira isso? Olha, esse poema aqui, eu lembro de um poema mais relativamente longo, em que ela devolveu dizendo assim: Paulo, o poema é isso aqui, era uma estrofe. O resto não contribui. E aí é um processo assim de você aceitar a experiência da outra pessoa mesmo. De aceitar que, assim, às vezes o seu ponto de vista, aquilo que você queria imprimir ao poema, não é o que chega a quem lê, né? E esse processo vai fazer com que, muitas vezes, a sua intenção fique mais clara. Teve poemas em que eu reescrevi completamente, e acabaram muito melhores do que estavam inicialmente. Então é uma relação assim de cumplicidade, na qual você tem que meio que abrir mão do seu ego um pouco, né? Um processo assim, em que por exemplo, eu lembro de um poema que ela falou assim: Paulo, se você procurar uma outra voz aqui, tudo, vai fazer muito bem ao poema, porque ele está um pouco infantil demais, e não é essa a intenção, pelo que eu entendo desse poema. E realmente, assim, é uma questão de você abrir mão um pouco primeiro da sua timidez, da sua vergonha, e um pouco do seu orgulho, digamos assim, né? De fato, acho que é isso, abrir mão um pouco do orgulho e saber que esse processo, assim, que a língua não é nossa, né? A língua não é exclusivamente nossa, então esse processo, essa leitura, esse comentário, essa canetada, muitas vezes vai te ajudar a encontrar as palavras. Essa experiência da escrita, eu acho que a Valéria tem a mesma experiência, assim, ela é meio que autônoma mesmo. Então, às vezes a gente sente assim, eu não estou conseguindo dar forma para o que o poema quer, meio que uma relação de... Não é você que é o mestre o tempo todo. Tem momentos em que mas tem momentos em que não. Então, esse processo é meio que esse jogo assim mesmo, de troca, de uma cumplicidade bem grande mesmo. Assim. É difícil, algumas coisas... A gente até estava conversando disso esse tempo agora, né? Da pessoa mexer no seu texto, você falar, mas eu aceito, eu não aceito, até que ponto é só a opinião dela, ou ela está mudando a ideia do que eu estou falando. Sim. Mas a gente saber entender que a pessoa ela tem uma porque a gente vai lendo o mesmo texto várias vezes, né? E a pessoa vem com um olhar diferente, é igual você falou, às vezes a gente escreve na intenção de passar uma mensagem, ela não chegou da mesma forma na pessoa. Nunca chega, né? Uma coisa que a gente escreve, cada pessoa vai receber de um jeito. Mas a pessoa igual ela, que tem um conhecimento, né? Vamos dizer assim, ela sabe fazer uma leitura diferente. É importante a gente tirar um pouco dessa mística da escrita, né? Senão a gente começa a achar, principalmente, né, mais jovem e tudo, a gente começa a achar que a escrita é para poucas pessoas, para poucos iniciados, né? A gente acha que a literatura não é para a gente. Então sai um pouco dessa mística da escrita, né? Esse processo me fez muito bem nesse sentido. Acho que a escrita é uma coisa assim, é uma carpintaria mesmo. Né? Às vezes você pede para um outro carpinteiro olhar a sua mesa que você está fazendo, e ele fala assim, olha, esse detalhe aqui precisa dar uma arredondada aqui. É uma lição de humildade, assim, de humildade mesmo. Um exercício de humildade. Quem quiser o livro então com uma dedicatória,
Estou aqui à disposição de vocês. Parabéns, então, Paulo. Obrigado.